uma avenida na zona oeste de São Paulo que na década de 60 não passava de uma área de várzea do Rio Pinheiros e anos depois ostenta vários prédios imponentes de paredes envidraçadas que escondem os segredos mais obscuros do mercado financeiro brasileiro. Qual é o lado obscuro da Bolsa de Valores? Você já parou para se perguntar isso daqui? Hoje nós vamos falar de um dos temas mais polêmicos que eu já abordei aqui no canal, provavelmente o mais polêmico mesmo. Hoje nós vamos falar do substrato desse mundo, meus amigos, do conjunto de elementos que sustentam toda essa imponência às custas do dinheiro de muita gente que muitas vezes nem faz ideia de que está pagando essa conta. Eu realmente não gostaria de gravar um vídeo como esse, de fazer esse vídeo aqui, afinal, eu sou entusiasta, defensor do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, eu invisto na Bolsa, presto serviço de consultoria, sou influenciador, só aqui no canal são mais de 40 mil pessoas inscritas que confiam no meu trabalho e que acham que investir na Bolsa de Valores é interessante, mas foi justamente pensando nisso que eu decidi gravar esse vídeo. Você já parou para se perguntar, por exemplo, por que até pouco tempo atrás o pequeno investidor, você, os pequenos investidores, eram menosprezados pelas instituições financeiras e agora as empresas estão se matando por eles? O que mudou nessa equação? Quem tinha menos de 5, 10 milhões até pouco tempo atrás era menosprezado pelas instituições financeiras. Você sabe por que isso mudou? Você precisa saber disso e eu vou te responder no final do vídeo, mas já te adianto, te ajudar e te fazer investir melhor não é a prioridade desse mercado. Meu nome é Badu Vieira, criador do canal Valor em Ação, esse que vocês estão assistindo agora, e se vocês me permitem, juntos nós vamos subir a régua quando o assunto for finanças pessoais e investimentos por aqui. Quem já acompanha o canal, quem está nessa junto comigo, deixa o like aqui e comenta aqui embaixo, hashtag subindo a régua. E se você está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo, você está convidado a se inscrever se você gostar desse conteúdo e eu vou me esforçar para que você goste. Seria praticamente impossível abordar tudo o que acontece na Faria Lima e no mercado financeiro. Primeiro que nem tudo é informação pública, já começa por aí. Aliás, muita coisa não é. E segundo que precisaríamos talvez de um vídeo de horas e horas de duração e não é esse o objetivo. Eu resolvi dividir esse vídeo em 4 partes importantes, em 4 elementos para que você tenha um panorama geral do que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo também. Não é exclusividade nossa. E como que foi criada uma máquina que é programada para ganhar dinheiro, para nunca parar de ganhar dinheiro e dominar tudo que tiver pela frente. E o primeiro elemento que a gente vai ver tem relação com o consumo de substâncias químicas, incluindo até mesmo substâncias proibidas. E é isso aí, grande parte desse mercado para de pé e se mantém funcionando também através do consumo de substâncias proibidas por parte de muitos profissionais que trabalham na Faria Lima, no mercado financeiro. Não são todos, mas são muitos. Muitos utilizam. Sabe todo aquele glamour de produtividade, meritocracia que os Faria Limers adoram vender? De acordar às 5 da manhã, ter uma rotina diária de exercícios, se alimentar de forma saudável, é o suco verde, né? Suco verde. Suco verde é o que dá para postar no feed, meus amigos. Ninguém tem coragem de postar que o modus operandi da superprodutividade da Faria Lima não vem de hábitos saudáveis, muito pelo contrário, vem do uso e abuso de substâncias químicas. Estou falando aqui de anfetaminas, substâncias altamente estimulantes do sistema nervoso central. Essa é a realidade. Não tem romance aqui. E eu não estou falando apenas dos famosos remédios tarja preta, como Venvance, Ritalina, que são de grande importância para as pessoas que realmente precisam deles. Não estou falando só deles. Mas para você ter uma ideia, o uso desses medicamentos por si só já seria considerado doping para qualquer atleta de qualquer esporte profissional. E é doping porque estamos falando de psicoestimulantes que promovem o aumento dos níveis de atividades motoras, da concentração, da produtividade, da diminuição do cansaço, da sonolência e tem um potencial também de causar uma euforia muito grande. O uso indevido desses remédios, ele se tornou algo tão comum e tão aberto no mercado financeiro que nem é mais segredo para muita gente falar disso.
mas também existe o consumo de drogas, substâncias proibidas. Sim, algumas pessoas também que talvez não estejam familiarizadas com o mercado financeiro, alguns de vocês, talvez você pode estar pensando que eu estou exagerando ou que eu estou assistindo muito filme tipo O Lobo de Wall Street, né? Não sei se você já viu aquele que tem o Jack do Titanic, que todo mundo pensava que ele tinha morrido, mas não tinha. Ele se casa com a Barbie e aplica vários golpes financeiros e usa droga pra caramba o tempo inteiro. Já viu? Tem muita mentira realmente nesse vídeo. É um filme legal em termos de entretenimento, mas tem muita mentira. Só que essa parte do uso dessas substâncias não é firula de roteirista não, papai. Isso é a verdade. Na prática, essa é a realidade nua e crua de Wall Street, Faria Lima e quase todos os centros financeiros do mundo. Não da forma que é retratada no filme e não são todas as pessoas. Mas o uso de anfetaminas, pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso, todo mundo que trabalha lá sabe que é uma prática. Por isso, antes de resolver virar o trader das galáxias, comprando um curso que promete te ensinar a ficar rico e ganhar um monte de dinheiro no mês 2, se lembra do que boa parte dos seus adversários costumam ingerir para conseguir ter mais concentração, mais foco, raciocínio mais rápido do que o seu. Ou você foca no buy and hold, que é muito melhor e não precisa de nada disso. Entrando agora no segundo elemento, nós precisamos falar de gestoras que agem contra os interesses dos cotistas. É sério isso aqui. E ainda que essa seja realidade de boa parte do mercado, eu gostaria de focar principalmente nas gestoras de fundos imobiliários, porque é um tipo de ativo bem popular, em especial entre os investidores iniciantes e pessoas físicas, que são justamente os que menos conseguem identificar esse tipo de coisa e são mais facilmente enganados. Um exemplo clássico de como as gestoras se utilizam da estrutura dos fundos imobiliários para favorecer os seus interesses, ao invés de favorecer os interesses dos cotistas, é o que se passa nos FOFs, nos fundos de fundos. Não vou citar nomes aqui, mas se você entrar no relatório de muitos desses fundos, até de fundos bem conhecidos, populares, vai ficar óbvio que muitas vezes o critério de seleção para a escolha desses gestores são os fundos geridos pela mesma gestora e não o que seria o melhor para o cotista no momento. Muitos de vocês estão ligados nisso que eu estou falando. Você pode até colocar aqui nos comentários. Além disso, um outro fato que você pode prestar atenção é que, a partir do momento em que o preço das cotas dos fundos imobiliários deram a primeira alta nesse ano, começou a subir, ali as gestoras já começaram a se movimentar para fazer o quê? Para fazer novas emissões, para fazerem novas emissões. E aí, será que o mercado imobiliário está cheio de oportunidade assim mesmo? Será que é por isso que eles estão fazendo essas emissões? Não sei, mas esse é um ciclo que sempre se repete e é preciso que você, cotista, fique atento a isso, para não se lascar. Basta o mercado melhorar que as gestoras começam a fazer emissão atrás de emissão, mais para inflar o tamanho do fundo e aumentar suas receitas ali com taxas, mesmo que a maior parte dessas emissões muitas vezes até prejudiquem a rentabilidade do fundo e do cotista no longo prazo. A própria Esquadra Investimentos, que ficou conhecida por desvendar ali aquela fraude em IRB Brasil, a própria Esquadra se declarou a respeito disso recentemente, em uma carta divulgada no último sábado, dia 19 de agosto, não sei se você sabe, a casa aponta que diversos FIIs possuem a prática de pagar dividendos acima da geração de caixa recorrente dos ativos do portfólio, sem citar exemplos. É claro, eles ainda afirmaram que muitas dessas carteiras se amparam em repetidas emissões de cotas. E aí, como esse padrão de comportamento ele não é sustentável no longo prazo, esse padrão de operações, a chance não é desprezível, segundo eles, de o cotista ter surpresas negativas. Que tipo de surpresa, Badu? Rentabilidade ruim, o preço da cota cai em algum momento. Ela afirma que esses ativos financeiros que pagam dividendos recorrentes e sem volatilidade, o que acontece? Eles costumam atrair um grande número de investidores que estão interessados nisso. E isso é verdade. A gente sabe que o número de investidores em fundos imobiliários explodiu nos últimos anos e muita gente, por conta da taxa de juros baixa que a gente tinha ali em 2019, 2020, se interessou por isso, mas também muito por conta dos dividendos mensais, com pouca volatilidade. Só que, segundo eles, muitos dos responsáveis pelos papéis optam por pagar dividendos acima da geração de caixa recorrente dos seus negócios, que é uma prática que aumenta a atratividade desses ativos.
E aí se atrai mais interesse dos cotistas, sendo que parte desses dividendos não se sustentam. E isso seria, de acordo com eles, uma versão amortecida do que aconteceu com a Icahn Enterprises, do famoso investidor Carl Icahn, que é alvo de recomendação de venda por supostas inconsistências corporativas. E definida também no relatório da Hindenburg Research como um Ponzi-like economy structure, ou um esquema tipo Ponzi, se você preferir. Um esquema Ponzi é uma operação sofisticada do tipo de esquema em pirâmide que envolve a promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos aos investidores às custas do dinheiro pago pelos investidores novos que vão entrando ali posteriormente. No caso dos FIIs, essa relação seria o equivalente ali ao dinheiro captado nessas novas emissões, entendeu? Ou seja, na carta a Esquadra coloca esse tipo de operação por parte de alguns fundos imobiliários como uma versão amortecida de um esquema Ponzi. Não é um esquema Ponzi, é uma versão amortecida. E a ideia é bem simples aqui, galera. Muitos investidores, e eu posso apostar que até muitos de vocês que estão assistindo, compram FIIs ou compraram em algum momento olhando somente para o dividend yield. Estou errado? Não dá para você fazer isso e achar que um dia você não vai se dar mal ou que você não pode ser surpreendido. Primeiro ponto, se esse yield do fundo ele é sustentável, com certeza um dividend yield maior significa que você está correndo mais risco. Não tem almoço grátis. Os ativos do portfólio desse fundo são mais arriscados. E aí, beleza, questão de perfil, decisão sua, analisou, escolheu, eu quero o high yield mesmo, nada de high grade, eu quero dividendo alto. Aí vem a crise, depois você se lasca, a cota cai, dividendo seca, não tem problema. Você que decidiu porque você quis. Mas se esse dividendo ele não tem uma sustentabilidade, uma hora vai dar ruim. Se o fundo imobiliário não gera caixa suficiente de forma sustentável para pagar o dividendo que está pagando, de onde que está vindo o dinheiro? É como se fosse uma amortização mequetrefe disfarçada para confundir e atrair mais cotistas desavisados. Então, fundo imobiliário se liga nisso, se liga no preço também, analisa com cuidado, né? Porque é mais simples e você vai investir de qualquer jeito. E o terceiro elemento que a gente precisa falar e comentar é que, apesar de ser algo divulgado, muitas pessoas ainda não se deram conta de que grandes players do mercado financeiro compraram os principais portais de notícia desse mercado, desse nicho. Se você tem a mídia na sua mão, você acaba tendo o poder de controlar o que os investidores pensam. Será? Ah, Badu, então quer dizer que as empresas de mídia, eles usam esses portais, as empresas do mercado financeiro usam esses sites, esses portais para mentir? É isso? Não, não é assim, não. A gente não pode ser tão inocente assim, galera. As relações entre mídia e público e ser humano são muito mais complexas e vão muito além desse pensamento superficial de que mídia é um instrumento usado para manipulação, pronto e acabou. Não é simples assim. As mensagens transmitidas por veículos de comunicação, elas levam em consideração que cada um de nós vive numa bolha diferente. Isso é fato, nós vivemos em bolhas. Cada um de nós forma juízos de valor a respeito de um monte de assuntos e temos dificuldade para mudar de opinião depois. A mídia usa isso. Não existe nada de despretensioso nesse mercado, você pode acreditar. A maioria das informações, conteúdos transmitidos por um jornal, por um portal de notícias, são deletados da sua mente poucos minutos depois que você consome isso, essa notícia, esse conteúdo. Só uma pequena parte é retida pelo cérebro. Então, mesmo que seja fake news, mentira, que não é eu não vejo isso acontecendo nesses portais, mas não é questão de fake news ou não. Só que essa informação ela acaba tendo um peso grande nas suas decisões, mesmo que você ache depois que está decidindo alguma coisa de forma 100% independente. Só para você ter uma noção do tamanho e da importância que isso tem, presta atenção nessa lista aqui. Em 2011, a XP comprou a InfoMoney. Em 2019, o BTG comprou a Exame e em 2021 comprou a Empíricos, que por sua vez era dona do Seu Dinheiro e do Money Times. É tudo ali. Então, a pergunta que deveria ficar e que você deve se fazer sempre que você for ler uma notícia, uma matéria desses portais, que pode ser útil sim,
é que assim, essa notícia está aqui para me beneficiar ou para beneficiar a corretora, um banco, um site que controla isso daqui. Você precisa considerar os jogos de poder e interesse que estão por trás dos veículos de mídia e saber filtrar as coisas. O mundo não vai mudar, não vai virar um conto de fadas. Você é que precisa fazer o seu trabalho e filtrar o que precisa ser filtrado. A mídia não é uma coisa ruim, pelo amor de Deus. E também não manipula diretamente como se você fosse um bonequinho de ventríloco. Ela consegue, de certa forma, nortear, aí sim, as nossas decisões, o senso comum e até mesmo criar modismos e tendências que são coisas bem delicadas no mercado financeiro. Mas a mídia não te controla, não te manipula assim como você pensa. Os FIIs são uma prova disso, quando a gente fala de tendências, de modismos. Eu tenho certeza que a partir do momento que você entender que os principais portais de notícias do mercado financeiro são braços de corretoras, bancos, você vai passar a valorizar muito mais portais independentes e vai ficar mais ligado nisso. Tá? Não porque esses sites postam fake news, notícias falsas, como eu disse, não é isso. Até porque a maior parte das pessoas lê só a manchete e depois pula. E eu não podia esquecer. As corretoras também patrocinam influenciadores e canais de investimentos, com vídeos cheios de opiniões, dicas que alcançam milhões e milhões de investidores todos os meses. Você precisa ficar ligado nisso. E para ser sincero, eu não vejo muito problema nos portais, nos investidores, no patrocínio dos influenciadores, desde que essa relação comercial seja transparente para os seguidores e que influenciadores não comecem a indicar produtos financeiros apenas para colocar mais dinheiro no bolso da corretora e, consequentemente, também do influenciador, já que eles recebem uma verdadeira fortuna por essas propagandas. A gente tem um exemplo de uma pesquisa feita pela Escola de Economia de São Paulo, da FGV, que mostra que 9 em cada 10 COEs, Certificado de Operações Estruturadas, tem um retorno abaixo do Tesouro Selic, Tesouro Direto. E mesmo assim, você corre o risco de se deparar com gente grande te influenciando a investir nisso. Tô certo ou tô errado? É por isso que você precisa entender pelo menos a base desse mundo para você não ser passado para trás. Eu fiz uma lista de vídeos, já estamos no segundo vídeo, sobre análise de ações. Eu vou ensinar muita coisa nessa playlist. Talvez uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e vá ver o primeiro vídeo dessa série, que é, como eu disse, uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. E agora, o quarto segredo, o quarto elemento desse grande substrato do mercado financeiro, mundo afora, e que muita gente não quer que você saiba, é que muitos tubarões desse mundo enriqueceram através de crimes de manipulação de mercado. Um desses crimes, em especial, é chamado de Pump and Dump. O que é isso? A velha prática de inflar o preço de um ativo até que ele fique em um patamar surreal, descolado da realidade de valor, e depois vender colocando muito dinheiro no bolso e deixando muita gente no prejuízo no meio desse processo. Um desses casos marcantes que aconteceu na Bolsa de Valores brasileira foi a bolha do alicate, que tem esse nome porque o processo de pump and dump aconteceu nas ações da Mundial, famosa por ser fabricante de alicates e também de outros produtos. Por volta do segundo trimestre de 2011, as ações da Mundial estavam acumulando uma alta de 1.600% no ano, com o valor de mercado da empresa saindo de 77 milhões para 1,4 bilhão de reais. E aí, como vocês devem imaginar, obviamente não existiam razões para essa alta. Tudo não passava de uma bolha que era alimentada por notícias, e mais alta, e mais ganância, e mais medo de ficar de fora, e tome-lhe ordem de compra para inflar os preços até que a bolha estourou e as ações desabaram 86% em 3 dias e seguiram caindo e caindo depois. E aí você me pergunta, Badu, as pessoas que participaram dessa bolha foram responsabilizadas por tudo isso que aconteceu? Alguém foi condenado? Quem pagou por isso? Podemos dizer que os únicos que realmente pagaram por isso foram os investidores que perderam o seu dinheiro nesse processo. Muitos por ignorância, outros por ganância mesmo. Porque mesmo que você saiba que é uma bolha, o ser humano ele não deixa de entrar por causa disso. Ele pensa, eu vou entrar antes de estourar e ganho dinheiro, depois eu saio. Muitos conseguem, muitos não.
O principal personagem envolvido nessa história, não sei se você sabe, foi absolvido anos depois do crime de uso de informação privilegiada e o processo de manipulação de mercado voltou para a primeira instância. Só que o sujeito continua atuando, criando novas empresas na Faria Lima, trabalhando normalmente. E sim, meus amigos, apesar de todos esses casos de falcatruas no mercado financeiro, de toda essa coisa mais suja, isso não muda o fato de que investir é uma ótima escolha para melhorar o seu futuro e o da sua família, e a Bolsa de Valores pode ser um bom meio para se construir patrimônio com responsabilidade. Nem toda a Faria Lima, nem todo o mercado financeiro age de forma inescrupulosa com o objetivo de enganar os pequenos investidores. Na verdade, a menor parte desse mercado faz isso, a minoria. Tem muita gente boa, tem muita empresa atuando de forma idônea, bem intencionada, gente que como eu e você só querem fazer um bom trabalho, um bom serviço e ser remunerado por isso. E não há nada de errado com isso. É assim que o mundo funciona. Até poucos anos atrás, como eu falei no começo do vídeo, para você comprar uma ação, para você investir em ações, você precisava de um capital inicial alto para começar. Você ia no banco, pedia autorização para o gerente, que ia vir com aquele papo cheio de é muito risco, ia te oferecer um outro produto ruim para você investir no lugar. Hoje você consegue investir em ações graças à concorrência e não porque do nada as instituições ficaram boazinhas e resolveram oferecer coisa melhor para o pequeno investidor. Concorrência é a palavra. Taxa de corretagem, 0. Isso não existia também até um tempo atrás, até que alguém resolveu oferecer para ver se conseguia ganhar mercado. E aí, como isso é algo valorizado pelo pequeno investidor, aos poucos todo mundo foi sendo obrigado a oferecer a corretagem 0 para não perder cliente. Porém, você não pode ser inocente e acreditar que essas mesmas empresas que antes menosprezavam o pequeno investidor agora estendem o tapete vermelho para você. Existem taxas bem mais salgadas que você pode acabar pagando nesse meio do caminho sem nem perceber. Espero que você tenha gostado desse vídeo e recomendo que você assista esse que está aqui do lado, que, como eu disse, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Essa série vai ser muito bacana sobre análise de ações. Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!